Muita paz para ti, muita paz para você. Desejo e quero que você esteja e seja muito feliz. Sempre vou estar assim falando e quero que você esteja e seja muito feliz, ok? É muito importante que você seja feliz e que você esteja feliz, para que a gente possa estar nos inteirando, tá? Nos inteirando. Deixa só um minutinho, já volto. Um recado muito importante aqui. É muito importante neste momento a gente estar junto para que possamos meditar. Sábado passado nós falamos uma palavra, um milagre, a busca de fazermos o melhor e de estarmos assim diante do melhor e conquistarmos um espaço incrível nas nossas vidas. Por isso, eu quero dizer para você que nós precisamos buscar o sentido da espiritualidade e mergulharmos na espiritualidade. E por quê? Porque a religiosidade, ela se torna um nada se não tiver espiritualidade. Quando não tem espiritualidade, a religiosidade torna-se um nada nos tempos em que estamos vivendo. Por isso é muito importante nós buscarmos essa espiritualidade. E dentro daquilo que a própria Bíblia, a palavra de Deus diz, e ela é clara conosco, e diz assim, em Apocalipse 3, vem dizer, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Portanto, é de suma importância nós meditarmos. E eu quis muito meditar com você nesta tarde a passagem de Marcos, no livro de Marcos, já que o tema hoje é o quê? Que perfume nós estamos dando para Jesus? Que perfume nós estamos dando para Deus? Qual é o perfume que estamos dando para Deus? E de que forma estamos dando esse perfume para Deus? Por isso essa passagem do Evangelho de São Marcos, no capítulo 14, de 3 a 9. Eu quero que você medita comigo. Eu quero que você mergulhe comigo dentro desse espaço, desse tempo de meditação, e você veja a importância que tem nas nossas vidas para uma reflexão poderosa e que nos faz crescer na fé, nos faz crescer no sentido de busca das verdades que está diante de nós, as coisas da vida, seja espiritual, material, profissional, familiar, social. E nós precisamos sim buscar com muito carinho e com muito ardor e com muito amor, termos esse desejo, esse anseio no coração de buscar essas verdades.
e de buscar esta verdade. Por isto, vamos abrir o coração para esta verdade neste momento. Vem comigo. Vem comigo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos, capítulo 14, de 3 a 9. Diz assim: Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si: por que esse desperdício desse bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e serem dados aos pobres. E irritavam-se com ela. Mas Jesus disse-lhes: deixai-a. Por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes poder fazer o bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pôde. Embalsamou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade, vos digo, onde quer que eu for pregado, em todo o mundo, o Evangelho será contado para a sua memória o que ela fez. A importância de mergulharmos. Por isso que eu sempre tenho dito nas minhas lives, nos vídeos do meu canal no YouTube, e eu sempre tenho dito aquilo que Deus coloca no meu coração, naquilo que eu aprendi, pela inspiração de Deus, que a Bíblia, como ela foi na inspiração do Espírito de Deus, dado aos homens para contar o que viram e o que ouviram e o que Jesus disse que o fizessem. Desde os profetas do Antigo Testamento, no qual Deus se apresentava, e depois do Novo Testamento, quando Deus vem na pessoa do Filho fazer e falar e dizer como tinha que ser feito. E ele disse: eu vou para o Pai, e junto do Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. 50 dias depois, mais ou menos contando a data, houve o derramamento de Pentecostes, aonde o Espírito em forma de línguas de fogo descia sobre todos eles, e eles ficavam embebecidos, e eles ficavam tomados por essa força, por esse Espírito de Deus, oravam e começavam a falar novas línguas. Ficavam cheios da força de Deus, e junto com eles estava Maria em oração. E é tão interessante ouvir e ver isto, que se cumpre a promessa. Então os homens, esses homens de Deus, se inscreveram na moção do Espírito. Portanto, ela precisa ser lida com esse mesmo Espírito. Ela precisa ser meditada nesse mesmo Espírito. E é por isso que esse Evangelho, que esta passagem, ela se torna riquíssima. E por quê? Observe que ela entra com um vaso de alabastro.
Ela entra com um vaso de alabastro. E o que era esse vaso de alabastro? Alabastro é um vaso de pedra semelhante a um cristal, uma pedra semelhante a um cristal, um vaso de uma pedra raríssima, quase semelhante a um vidro, mas algo muito raro, uma pedra preciosa. E dentro eles construíram esse vaso e dentro eles guardavam o nardo, que era um dos perfumes mais raros e mais caro. Tanto é que dentro deste vaso tinha perfume para mais de 300 denários. Mais de 300 denários. Dentro deste vaso. O que ela faz? Ela pega este vaso. E observe que, para você ter uma ideia, o que tinha de valor neste vaso. Um denário equivale a uma diária hoje de trabalho. Hoje uma faxineira, uma diarista ganha o quê? 80, 70, 100 reais. Uma diária. Tem umas que é até muito mais. Então veja, um denário. Agora dentro desse vaso tinha um valor para muito mais de 300 denários. Então você pode imaginar o valor que tinha dentro deste vaso de nardo, que era o nome desse perfume. Era de uma raridade enorme. Tanto é que era um tesouro que Maria guardava, irmã de Lázaro. Ela guardava para o futuro, ela guardava para adquirir, para a sobrevivência. Era algo muito valioso que ela tinha. Mas de repente, quem chega em Betânia e vai à casa dela? Jesus. Betânia, Tânia, que significa a casa da tristeza. A casa da tristeza. Imagina isso? Betânia, a casa da tristeza. Jesus entrou na casa dela. Como neste momento Jesus está entrando na sua casa. No Pai, no Filho e no Espírito Santo. Entrando na sua casa. Como entrou na casa de Marta e de Maria. Quando ele entrou na casa daquele que era tido como jargão o leproso. Porque conheciam ele como o leproso, porque ele tinha sido curado. Mas não é hábito hoje quando, quem é aquele? Você conhece o careca? Você conhece o baixinho? Você conhece aquele da perna torta, o manco? As pessoas muitas vezes esquecem do nome. Aquele que caiu, aquele que era bêbado, aquele que era o drogado. Costumam ditar nome para os outros por aquilo que era e não pelo que é. Então Jesus estava ali em Betânia, na casa de Lázaro. Betânia, casa da tristeza. Jesus entrou, e como entra em muitas casas, que encontra-se triste. Muitas casas cheias de amargura, de dor, de saudade, de opressão, de depressão, de N situações de enfermidades. Jesus entra hoje. E como? Com aquilo que diz a palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça. Pois Deus está falando conosco, ao nosso coração. Essa passagem vem mostrar, em outras três passagens que narra este fato, diz que ela entrou, uma mulher entrou, diz uma mulher, e derramou sobre a cabeça de Jesus.
que ela entrou e derramou sobre a cabeça de Jesus. Mas em João, no capítulo 11, versículo 2, vem dizer que ela foi aos pés de Jesus. Mas vamos imaginar que as duas coisas aconteceram. Derramou aquele vaso de alabastro, quebrou e derramou sobre a cabeça. E que chegou aos pés, ela lavou, enxugou os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. Indignando todos aqueles que estavam ali, principalmente aqueles que caminhavam com Jesus. Você vai mergulhar comigo nesta passagem e trazer como veracidade para dentro da sua vida, dentro da sua história. Vamos trazer e mergulhar dentro disso. Se você observa o Salmo 132, ele narra alguma coisa que nos faz lembrar o que Jesus vivenciou e o que Maria fez. O Salmo 132 diz assim: ó, como é bom, como é agradável para os irmãos unidos viverem juntos. É como óleo suave derramado sobre a fronte e que desce para a barba de Araão, para correr em seguida até a orla do seu manto. É como o orvalho de Hermon, que desce pela colina de Sião, pois ali derrama o Senhor a vida e uma bênção eterna. Observa com muito carinho, observa com carinho que o Salmo 132 poderia já sendo algo que predizia isso e que vem acontecer no Novo Testamento com Maria ali diante de Jesus. Vamos observar a atitude de Maria e olhar para dentro das nossas atitudes. Nós que almejamos graça, proteção, bênção, livramento, nós que almejamos uma proteção que todos os dias todos pedem: Senhor, cuida de mim, cuida dos meus, cuida da minha vida, do meu trabalho, da minha saúde, cuida na estrada, no volante, cuida, Senhor, enfim, na vida profissional, material, social, familiar, cuida. Nós precisamos observar as atitudes de Maria e como é que nós nos vemos dentro desse contexto para ver se nós temos estas mesmas ações. Primeira atitude dela, ela derramou em Jesus o seu valor. O que ela tinha de mais valor, ela derramou a Jesus. E ela não se preocupou porque ela observou que aquilo que ela tinha de mais valor que ela guardava era um nada diante do valor que estava diante dela, o Filho de Deus. Como que nós estamos diante daquilo que nós guardamos com valor? Chamando você para esta reflexão. Ela derramou o seu maior valor, o que ela guardava, algo como um tesouro. Mas em Mateus 6:21, diz Jesus: aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Aonde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Portanto, se o meu tesouro é o carro, a casa, as joias, a conta bancária, se meu tesouro é as coisas apresentadas pelo mundo, para aquilo que é palpável, se eu tenho isso como primícia de tesouro, logo Deus está em segundo plano. Mas quando Deus ele é o tesouro, a primícia do meu maior valor, todas as coisas são acrescentadas, porque Ele faz acontecer isso.
Você vai mergulhar comigo e vamos meditar dentro disso para encerrarmos com chave de ouro hoje. Chave de ouro. Vamos ver dentro desta passagem as ações e as lições que nós temos para as nossas vidas, para que a nossa oração, como muitos falam, poderosa, que a nossa oração tenha poder. Poder de quê? Poder de fé, munida de humildade, simplicidade, de audácia. É isso que precisamos. Jesus estava ali em Betânia, chamada a casa da tristeza. Então imagina o que é que você precisa para a tua casa e o que é que Jesus poderia hoje, dentro dessa visita, fazer na sua casa. Jesus diz a palavra que Jesus entrou e pôs-se à mesa. Jesus pôs-se à mesa. Hoje, muitas casas, a mesa é o lugar da discussão, da briga, desavença, acusações. A mesa onde partilha o pão que deve ser agradecidos. Eu tenho por hábito botar o prato e agradecer. A mesa onde é o momento do silêncio, da reflexão, do alimento, daquele que fortalece o corpo para que a alma esteja pronta para glorificar o Senhor. Observe dentro desse contexto do que estamos meditando, nesta passagem, que perfume nós estamos dando e de que forma nós estamos dando esse perfume. Ela derramou o seu maior valor. Veja, ela antecipa diante de todos que estavam ali, ela antecipa e ela surpreende, sem se preocupar, ela antecipa e vai antecipar, ela quer fazer o melhor para Jesus. E na verdade, ela fez o que ela pôde. E fica essa pergunta: nós estamos fazendo o que podemos? Nós estamos fazendo o que podemos para Jesus? Estamos fazendo dentro do que podemos para Deus? A festa, o futebol, um filme, um encontro, os amigos. O que tem sido parede e muro e pedras que tem nos impedido de nos juntarmos e irmos a Deus, de estar diante de Deus? Ela antecipou e ela fez o que ela pôde. Temos motivação. Nós temos tido motivação. Nós, dentro de que nós temos os nossos dons, talentos, a nossa perseverança, a nossa oração, a nossa paciência, ela fez o que pôde. Você entendeu? Ela fez o que pôde. Ela se antecipou. Ela não esperou, ela não se preocupou o que iam falar e como iam ver o que ela estava fazendo. Ela se antecipa e fez. A palavra diz que ela fez o que ela pôde. E você observa que ela fez com carinho. O que nos impede de fazer o que nós podemos? Veja, o que nós podemos fazer, estamos deixando de fazer. Se você observa o versículo 3, Jesus se achava em Betânia, casa de Simão o leproso, e pôs-se à mesa. Pôs-se à mesa. Entrou uma mulher trazendo esse vaso cheio de perfume de nardo, de grande, e quebrando o vaso, derramou sobre ele. Veja, derramou sobre ele. Ela fez o quê? Ela fez o seu melhor. Deu o que ela tinha. Ela deu o que ela tinha. Dar o que tem. Quando o livro de Samuel, Deus diz a Samuel, no capítulo 16, versículo 7, ele diz: Samuel, Samuel,
Não te deixes impressionar pelo belo aspecto e nem pela sua alta estatura. Porque o que o homem vê, Samuel, não é o que importa. O homem vê a face, mas eu conheço o coração. Veja, ela deu o que ela tinha. Além dela ter feito já o que pôde, ela fez o seu melhor, deu o seu melhor do que tinha de mais valor. Ela deu o que ela tinha. Ninguém dá o que não tem. Às vezes quero dizer, eu tenho fé, mas na verdade a minha fé não chega a um grão de mostarda. Que perdão que eu estou dando, que amor, que ação de fraternidade que eu estou dando, que diálogo, que audição que eu estou dando. Eu faço um cronômetro do tempo, mas fala muito. Podia ser mais curto, podia falar menos. Qual o prazer que eu tenho para aquilo, para ouvir e para mergulhar naquilo que é de Deus? O que está realmente preenchendo a minha vida? Ninguém dá o que não tem. Ela fez o seu melhor. Ela fez o seu melhor. Nós fazemos o nosso melhor. Diante hoje, nós muitas vezes vamos a um baile, dançamos muito. E queremos mostrar que dançamos bem. E às vezes dançamos a noite toda, numa festa. Vamos diante de um estádio de futebol, ficamos diante de uma tela de uma televisão, 1 hora e meia. Damos o nosso melhor nesse lugar. Numa festa, cantamos, aplaudimos, abraçamos, dizemos parabéns, levamos presente para as pessoas, gastamos ali às vezes 4, 5 horas, 6 horas numa festa. Enchemos a pança, saímos felizes, contamos piada, felizes, damos risada. Abraçamos. Mas quando estamos diante de Deus, para ouvi-lo falar do seu amor, para ouvir as primícias da sua riqueza, que diz a palavra, quando ele diz ao próprio inimigo lá no monte, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, e Jesus diz, aquele que me ama, em João 14, 23, e ama a minha palavra, eu e meu Pai viremos nele, e nele faremos morada. Aquele que me ama e ama a minha palavra. Portanto, quando Deus nos fala, uma coisa é eu ler a Bíblia, outra coisa é eu mergulhar no Evangelho, é eu mergulhar para ver o que está no pano de fundo, o que o Espírito Santo está querendo falar nas minhas entranhas. O que ele quer falar no meu coração, o que o Espírito Santo quer entronizar no meu cérebro, o que ele quer falar comigo no meu interior, diante das minhas coisas. Veja, observando os detalhes dessa passagem, como estamos mergulhando passo a passo, porque o tema hoje é: que perfume nós estamos dando para Deus? Observar com grande riqueza isso. Qual seria, naquele momento que ela quebrou esse vaso de alabastro, o vaso já era raríssimo e caro, e o que tinha dentro desse vaso tinha um valor para mais de 300 denários, já que um denário equivaleria hoje mais ou menos 100, 80, 100, 120 reais. Em alguns casos até 150. Um denário. Então tinha para mais de 300 denários dentro desse vaso. E os dois, tanto o vaso quanto o conteúdo, que era o nardo, o perfume, era de raro valor. Logo, ela deu o seu melhor. Ela deu o seu melhor. Imagina naquela cena quando ela assim fazia. Qual era o olhar dela para Jesus? Qual era o olhar dela para Jesus? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu fui num retiro.
Não era eu que fui pregar, não era eu que pregava esse retiro, mas eu estava lá. E de repente, quem foi fazer a oração para todo o pessoal que estava no retiro, estava o Santíssimo exposto ali, no momento da oração do retiro, e lá estava o rapaz que ia conduzir a oração. Só que esse rapaz era cego. Eu fiquei observando aquilo, e humanamente minha cabeça fica um turbilhão. E eu comecei a olhar fixamente e a ouvir ele conduzindo aquela oração, aquele rapaz cego. E eu observando. Aí ele levanta assim a cabeça, porque a esposa dele estava do lado dele. E ele disse assim: olhe para Jesus. Faça como eu. Olhe para Jesus. Nesta hora eu, opa. Ele diz: faça como eu, olhe para Jesus. Esse rapaz, se eu não me engano, ele mora em Bandeirantes ou Andirá, estado do Paraná. E ele: faça como eu, olhe para Jesus. Naquele momento eu fechei meus olhos e disse: quero ver-te também. Mas é preciso buscar o olhar da humildade, da simplicidade e aniquilar as razões. Porque muitas vezes olhamos para o pão eucarístico, para Jesus na Sagrada Eucaristia, nós olhamos e questionamos: mas será? E esquecemos que Deus se manifesta no pão eucarístico. Ele se manifestou na sarça ardente, falou com Moisés. Ele falou com Elias numa brisa leve, num vento que soprou. Ele se manifestou num pombo e diz: eis o meu filho amado. Depois ele se manifesta em línguas de fogo. Quem somos nós para questionar que Jesus não cumpre o que ele diz? Todas as vezes comer desse pão e beber desse vinho, não é mais o pão e o vinho, mas é o meu corpo e meu sangue. É a palavra que diz. Tudo o que ele precisa é da disponibilidade do sacerdote para que ele possa fazer a transformação. Naquele momento o sacerdote não é humano, sim, mas imagina o cano de uma torneira, Você não passa a língua naquele cano porque aquele cano tem impureza. Mas o que passa sobre o cano é a água que você bebe. Naquele momento o sacerdote é um instrumento único no qual o Senhor faz a sua água viva acontecer para nós. E aquele altar se torna que altar? O altar da igreja se torna aquele altar aonde Abraão ele construiu para o sacrifício do seu filho Isaque. O altar do sacrifício, aonde é apresentado o Senhor, dá o nome de Iavé Irê, que quer dizer Deus proverá. Observe dentro desses detalhes como é que Maria olhava para Jesus quando ela derramava esse óleo sobre Jesus. Como é que nós temos olhado para Deus? Qual tem sido o nosso olhar para o Senhor? E de que forma nós estamos orando? Como nós olhamos e quando nós oramos? Pregador, catequista, pastor, padre, servo, cristão, cristãs. Como estamos olhando para Deus? De que forma estamos olhando para Deus? Ela renunciou, ela teve uma atitude de renúncia dentro de si e fez um momento de sacrifício. Muitas vezes nós olhamos para as gavetas de roupa, coisa que não usamos já há muito tempo. Somos incapazes de renunciar. Somos incapazes de renunciar a algo quando vemos alguém sofrendo e temos algo de valor para ajudar o outro ou a outra. E às vezes é dentro da própria família. Irmão com irmão, filhos para com pais, parentes, amigos.
Ela renunciou e aquilo que tinha e fez aquele sacrifício de amor. Porque tudo o que ela tinha de muito valor, que era para a sobrevivência, e era uma herança que ela tinha de alto valor, ela viu que não era nada diante do maior valor que estava diante dela, Jesus. Ela falou: o que é esse nardo? O que é esse vaso de alabastro? E o que é esse nardo? Nada os dois diante do meu Deus. Então, esse meu valor eu dou para ele. Essa renúncia. E essa Maria, ela amava ouvir Jesus. Ela amava. Tanto é que ela é a mesma daquela que estava aos pés dele, que ele disse para Marta: não te preocupes, ela escolheu a melhor parte que não lhe será tirada. Ela amava ouvir. Nós muitas vezes cronometramos um tempo para ouvir o que Deus tem para nós. Ele fala muito. Aquele padre, meu Deus, não para mais. Eu gosto da oração. Eu gosto de cantar. Aquele pastor. Aquele leigo. Naquele grupo de oração. Não, mas fala muito. É gostoso a oração, é gostoso cantar. Sinto uma coisa. Não sente nada. Sabe por quê? Porque é tudo de momento. Fica só no momento. A graça passa. A graça passa, porque sem a palavra e sem o conteúdo da palavra, nada acontece. Eu preciso beber daquilo que Deus tem para me dar de melhor. E fazer como Maria, a outra Maria que é a mãe de Jesus. Quando o anjo anunciou a ela a graça e o que seria, ela diz: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. Veja, segundo a sua palavra. Que na live passada, lembra? Uma palavra, um milagre. Maria diz: faça-se em mim segundo a sua palavra. Aí Isabel vai dizer para ela: bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas que da parte de Deus te foram ditas. Me arrepia. As coisas que da parte de Deus está sendo dita para o teu coração, dita para nós, para os meus ouvidos, para o teu. As bem-aventuranças será a consequência. Que são as bem-aventuranças? As providências divinas. Porque em Mateus 6 Jesus diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino e tudo vos será dado em acréscimo. Salomão pediu sabedoria, Jabes pediu visão e sabedoria. E a graça veio antes, a bonança veio antes, a alegria, a paz e tudo mais foi acrescentado. O gosto e o gozo. Ela tinha prazer para ouvir. Ela deu o seu melhor. Dar o melhor, tirar daquilo que tinha e não olhar para as coisas palpáveis do mundo. Muitas vezes nós estamos apegados ao que é palpável. Jesus diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Portanto, nós ficamos dentro do que é palpável e esquecemos daquilo que é o grande mistério. Mistério. Eu me lembro, há muitos anos atrás, Paróquia São José Operário, Paraná, Jacarezinho. A imagem de Nossa Senhora ia passar por lá, de Guadalupe. E eu me lembro que o padre Nereu, ela chegava no domingo à tarde, foi avisado, ela ia fazer peregrinando por toda a diocese e o estado, enfim. Aí, como a casa paroquial do padre tinha muitos pés de rosa, aquelas rosas que caía de cachos, assim, sabe? Aqueles pés de rosas grandes. Ele reuniu-se os coroinhas. Eu estou dando nome aqui, eu dou nome, sabe por quê? Porque eu não estou mentindo, estou contando fato. E vou dizer para você que você pode conferir. E o que ele fez? Ele chamou os coroinhas e começou a cortar todas as rosas e todos os pés de rosa.
cortava os cachos. E deu uma faquinha, uma tesoura para cada um, com uma faquinha, eles foram cortando já no talinho, assim, para não arrancar a rosa, mas cortar, para não quebrar o pé de rosa, foi cortando. E no momento que ele não tinha as rosas, ele falou, vamos para os fundos da casa agora, na frente estava lotado, vamos para os fundos. Aí uma das pessoas que estava lá, não me lembro se era uma ministra ou um coroinha, que disse para ele, padre, mas essa aqui não, é florzinha simples, essas aqui perto do chão também? Ele falou, todas. Ele está na diocese de Jacarezinho, esse padrinho. Todas, eu quero que arranca todas. A casa de Deus vai ter que estar enfeitada hoje com toda a rosa. Eu não quero que fique nenhuma simples florzinha, por mais pequena, eu quero que tira todas. E com bacias, com tudo, foram levando, era muita rosa, levaram tudo. E ele foi conferir para ver se não tinha nenhuma no pé de rosa. Levaram todas para a igreja. E depois teve a chegada dela, a grande celebração, o grande momento com Jesus. E ali, na casa, aonde aquela imagem que representava a lembrança e a figura da mãe de Deus. E aquela celebração maravilhosa, que foi, era mais ou menos 3 horas, foi até às 6, 7 horas. Ele cansado foi para casa, isso no domingo. Foi para casa. Foi dormir. Escuta isso. De repente, quando ele acorda de manhã, ele ficou preocupado porque a casa estava com cheiro de perfume, que era algo, ele falou, meu Deus, derramou o meu perfume. E ele foi olhar, o perfume dele, estava tudo lá. Ele falou, o que é isso? Aí ele olhou assim, mas que cheiro de perfume é este? Ele foi e abriu a porta. A hora que ele abriu a porta, os pés de rosa tinha 10 vezes mais rosa do que ele tinha tirado. O que eu estou contando, bispo, padres, e não é um só. Muitos foram. Dom Conrado, falecido hoje, correu, pegou, levou rosa. Hoje Dom Mauro, bispo, alguns padres que eu conheço lá, foram colher rosa. Porque a igreja estava tomada ainda, quando no dia seguinte, na segunda, as rosas estavam lá, e os pés estavam todo dobrado o que tinha de rosa. Sabe por quê? Porque ele renunciou à sua razão. Porque aquelas rosas que estavam lá, natural, eram nada diante do sobrenatural. Ele deu o seu melhor. Ele deu o seu melhor. Ele era tão simples, e é simples, este padre, que o momento em que ele foi orar, na cidade de Calojas, onde a mãe dele morava, não sei se ainda é viva, e ele orando, ele foi visitar a mãe, e lá a mãe dele disse a uma vizinha, a mãe da filana a filha está com câncer, precisava muito que você orasse, e ele, mas eu? Sim, filho. Aí de repente chegou e ele falou, mas eu? Aí não teve jeito, um sacerdote, ele era simples, mas ele é obediente. Aí aquela menina com aquela enfermidade, ele diante daquela menina, sabe qual foi a oração dele? Ele chorou. Ele chorou e disse, meu Deus, quem sou eu? Estão esperando a minha oração? O que eu posso fazer? Ele começou a derramar diante de Deus e diante da menina. Ele começou a derramar os seus problemas, a derramar a sua fraqueza. Ele buscou dentro dele, ele começou e terminou, rezou um Pai Nosso. A menina foi curada. Como é que nós derramamos? Maria deu o seu melhor. Qual era o seu momento de oração? Ela deu o seu melhor. Muitas vezes nós falamos que somos cristãos, pregadores, padres, somos servos, servas, que somos, enfim, que trabalhamos na igreja, que estamos nisso e aquilo, mas como é que nós estamos dando para Deus? Estamos dando o nosso melhor? Estamos fazendo o que nós realmente podemos? Estamos sendo sinceros com Deus? Mais um fato.
Eu caminhava nas casas, fazendo oração, atendendo as pessoas lá de onde eu vim. Eu atendia, pelo menos, 5, 6 casas por semana. Muitas lá. Faço isso aqui ainda, aqui onde estou. Mas lá, eu atendia. Ia orar com as pessoas. E muitas vezes ia conduzir grupo de oração no meio do mato, casas separadas lá, às vezes no sítio, em lugares assim. Uma vez tive que subir numa árvore, com um pé numa árvore e o outro pé num tanque, porque embaixo era um esgoto, e o povo num canto, eu tinha que fazer, e eu precisava orar com aquele povo. Não é para minha vanglória, mas estou dizendo assim, que eu fazia. E dentro desse processo de caminhada eu conheci uma mulher chamada Dona Amélia. Ela era do grupo dos vicentinos da igreja. E aquela mulher tinha algo intrigante. Ela tinha uma perna inchada, um machucado na perna, dificuldade para andar. Uma dificuldade para andar que ela tinha. E ela falava com tanto carinho com a gente. E eu era da RCC, desse movimento Renovação Carismática, e ela dos vicentinos. Veja a diversidade do Espírito de Deus. Como que ele trabalha, aonde ele quer, com quem ele quer, e aonde ele quer, e a hora que ele quer. E muitas vezes julgamos que somos o bom pregador, o bom missionário, o bom isso, o bom servo, o bom... Ai, como é que estamos fazendo? Com qual perfume que nós estamos dando para Cristo? Dona Amélia fazia sabão no fundo da casa, uma casinha de madeira simples. Quase não tinha nem cadeira para sentar na casinha dela. Um filho enfermo, um filho meio adoentado, já idade avançada. Ela levava aquele sabão para as pessoas que não tinham condição de comprar e levava sabão para o seminário, lá para doar para o seminário dos padres. Ela fazia questão de juntar, ela pedia a cesta básica. E eu me lembro que uma vez cheguei na casa dela, tinha 3 cestas básicas. E ela disse para mim: por que você não veio outra hora? E eu tinha hoje não tem nada para fazer, não tem nada, eu tenho que comprar umas coisinhas, fazer um café para você, um pão, mas eu ainda vou ver se eu consigo comprar um dinheirinho para comprar. Eu falei: mas essa cesta? Não, eu ganhei para dar, não posso nem pôr a mão. Eu falei: Dona Amélia, mas Deus vai entender, a senhora está precisando, não tem nada, nem dinheiro. Não, meu filho, não faça isso, machuca. Isso aí tem a pessoa certa já para dar. Deixa que Deus cuida de mim. Aquilo mexeu comigo. E ela não mexeu na cesta. Eu saí, fui comprar alguma coisa, juntar lá em casa, como eu tinha, também fazer esse trabalho, para trazer para ela. E a vida da Dona Amélia era dando banho em pessoas doentes, com doenças, câncer, cuidando de ferida. E eu da renovação, pregador, e vendo muitos servos da igreja de mão estendida e não sei o quê. Muitos cantando, tocando e se intitulando, colocando isso, ministros e tal. E eu olhava para Dona Amélia. E eu quero que ela esteja viva. Se um dia eu vou passear, eu quero dar um abraço nela. E se não tiver ainda, é um anjo de Deus hoje. Mas eu quero que esteja viva, eu quero abraçar aquela mulher. Saudade. E ali, aquela dificuldade, uma casinha de madeira quase capenga caindo, perto de um pé de árvore. Não tinha condição. Passava as privações. E o trabalho dela era se doar. Andava a pé. A distância até o seminário dava mais ou menos da casa dela uns 5 quilômetros, 4 a 5 quilômetros. Ela ia a pé. Porque às vezes não tinha dinheiro para o ônibus, chamada circular lá. E de repente, um dia, um sábado de manhã, chega a Dona Amélia em casa. Era umas 10 horas. O que foi, Dona Amélia? Edinho, você não sabe o que aconteceu? Eu fiquei sabendo, mas jamais imaginei que era a casa dela. Ela estava fazendo sabão do lado da casa e o fogo aumentou.
o fogo passou nos tijolinhos no tacho e pegou na casa. E queimou a casa inteira. Queimou tudo. O que ela já não tinha, queimou até o que não tinha. Claro que houve uma grande mutirão de pessoas dos Vicentinos. E o que aconteceu? Aquela casa que era paupérrima, que não tinha nada, que estava caindo, porque dentro do olhar da Dona Amélia, sabe o que ela dizia? Eu devo ter magoado o Senhor para Ele permitir isso. Eu falei, não. Por que minha casinha queimou? Eu fiz alguma coisa de errado, Edinho? Eu falei, não. E com poucos dias, foi reconstruída a casa da Dona Amélia. Mutirão de pessoas se juntou de todos os lados que sabiam e foi feita uma casinha linda para ela e para o filho. E com móvelzinho dentro diferentes. Deus quis desmanchar porque ela não tinha gosto para aquilo, mas Deus quis agradá-la porque ela deu o seu melhor. Ela doou de si mesma. Vila São Pedro, nessa cidade, Dona Amélia. A pergunta que nos vem nesse momento, como é que nós estamos fazendo? Porque vem agora, essa é a primeira, foi a primeira ação. Vamos ver agora a segunda ação. Maria fez apesar das críticas. Ela não se importou com as críticas. Porque o que eles falaram? Veja o versículo 4. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, por que esse desperdício desse bálsamo poderia ter sido vendido? Eles murmuravam entre si, criticando a atitude dela, de derramar aquele grande valor desperdício, que podia vender por 300 denários, mais de 300 denários, e aquele dinheiro ajudar os outros. Mas um dos que reclamava ali era Judas, que era aquele que cuidava das ofertas que vinham para a missão de Jesus. Aquele que tinha um olho grande, aquele que já era predestinado a ser o traidor, aqueles gananciosos, mas entre eles os outros também se questionavam, pois não estavam totalmente convertidos. E apesar das críticas, ela não ouviu. Ela não ouvia, porque os ouvidos dela estavam tampados para as críticas. Os ouvidos dela estavam tampados para aqueles que criticavam, porque ela estava servindo, fazendo o que ela podia e dando o melhor para Deus. O seu melhor, o seu valor. Ela dava do seu valor. Quantas pessoas, quantos hoje ficam todo cristãos melindrosos quando alguém critica na igreja? Critica porque você está fazendo o seu melhor. Como já fui expulso, cortado, criticado, já fui cuspido, chamado de todo nome de fanático, de isso e daquilo. Nunca revidei. Teve casos de advogado vir em mim dizer, Edinho, vou levar o teu caso para o fórum, cara, dá uma indenização alta, porque o que estamos fazendo contigo? Eu falei, jamais, deixa. Tenho prova do que eu estou falando. Deixa. Deus cuida de mim e cuida deles. Nem ligo. Não posso me importar com isso, porque se eu me importar com isso, eu vou perder a minha meta e aquilo que eu mais gosto de fazer. E isso não muda, porque aqueles que gostam, que criticam, que não fazem o melhor, o que não sabem fazer, quer atrapalhar os que fazem. Não é assim na vida? Não é assim nas coisas? Criticam porque você ama, criticam porque você ora, criticam porque você canta, criticam porque você prega, criticam porque você ajuda, criticam por tudo. Se você for dar ouvido para isto, você não cresce, você não faz. Tem uma história que diz que festa de São João não tem o chamado pau de sebo, e ali eles colocam um valor em dinheiro alto lá no topo do pau de sebo, e aquele pau todo encebado, e ali fica aqueles homens tentando.
é a fio, e aquele monte de gente, cada um que tenta subir, e é risada, risada, e a pessoa só desliza, e não vai, e não sobe, porque, e agora, e não sei o que, e tiram sarro, e eles dão e não vai. Diz a história, que num desses momentos chegou um surdo, chegou, se preparou, olhou para aquilo, agarrou naquele pau de sebo e começou a subir. E foi lá no alto e catou. Sabe por quê? Ele não ouvia. Os ouvidos dele, ele era surdo. Talvez se ele não fosse surdo, ele também não conseguisse, porque todos eles, e muitos com muito mais capacidade, não conseguiram. Sabe por quê? Porque a meta não estava diante do coração e da força. A audição, sim. Daqueles que criticavam. Não vai conseguir. Ah, está querendo estar se achando. Ah, não vai. Não é assim na igreja. Não é assim na vida. Maria, se ela desse ouvido, olha, isso vale muito, não vai fazer isso. Ela sabia que aquele nardo e aquele vaso que era de raríssima também, não era nada diante do maior valor que estava diante dela, Jesus. Aonde está o seu tesouro, diz Jesus em Mateus 6,21, está o seu coração. Logo, Maria viu que o maior tesouro dela estava na casa dela, que era Betânia, chamada a casa da tristeza. Betânia, casa, Tânia, tristeza, a casa da tristeza. Estava lá algo de maior valor, então o nardo não era nada. Ela não deu ouvido às críticas, apesar das críticas, ela foi fazer o seu melhor. Ela não deixou se levar. Quantas pessoas são doloridos na caminhada e deixam-se levar por tantas fofocas. E o que mais tem? Ou você acha que o inimigo vai achar pessoas de fora para criticar? Não, ele trabalha dentro da igreja. Ele trabalha no meio daqueles que estão na igreja. É lá. É lá. E ali, falo como prova, sofri isso muito. Muito. Que foi me calejando. Sozinho chorava. Sozinho. Nas minhas orações, na madrugada. Mas, firme. Dia seguinte, sorrindo, tal, na rua. Outra vez cortado, outra vez expulso, outra vez... Não. Porque eu queria fazer o melhor. Eu queria fazer o melhor. Com todas as minhas cacas, minhas fraquezas, somos humanos, eu buscava fazer o melhor. Porque a maioria das pessoas, e muitos, não quer saber da sua mudança. Porque você muitas vezes é julgado pelo que você era, não pelo que você é. Ah, aquele que fez isso conhece você por aquilo que você era, por aquilo que você fez. Não pela pessoa que você é no momento. Somos medidos. Mas esquece do evangelho que diz, da mesma medida que medir, será medido. Somos medidos por aquilo que nós éramos, não por aquilo que somos. Muitos não querem saber da sua alegria, não querem saber da sua mudança. Se você hoje é uma pessoa que está sensibilizada com o sentimento, com a sensibilidade de Deus, não querem saber. Maria não olhou para isso. Terceira ação e lição. Falamos da primeira, a segunda, a terceira. Ela fez para agradar Jesus. Ela fez para agradar Jesus. Agradar Deus. Nós muitas vezes compramos uma roupa para ir a uma festa. Roupa linda. E se arruma, a pessoa vai para uma festa, se arruma do melhor jeito. Se é uma maquiagem, se é um adorno, uns brincos, se o homem é aquele cabelo, aquela barba, é aquela festa esperada. Porque eu quero ir e mostrar o melhor de mim. Muitas vezes na igreja nós vamos de qualquer jeito.
põe lá um chinelão. É claro que Deus não está olhando para as vestes, não está olhando para o, está olhando para o coração. É claro que você vai dizer isso. Mas, por que Deus não merece o melhor? Por que o mundo merece? Por que a festa merece? Por que aquele namorado, a namorada, por que aquele... merece você se produzir e se apresentar bem? E para Deus nós damos de qualquer jeito. E às vezes, não só de qualquer jeito, mas de uma forma totalmente inadequada. Deus sabe o coração, sim. Mas as nossas ações podem fazer o outro ou a outra pecar. Ah, criticou. Não critica que é pecado, mas o outro não é motivo da crítica. Claro que criticar é pecado. Mas quando eu dou motivo, como diz Paulo em Coríntios 10, 31, que ele vem dizer, em todas as circunstâncias, agradai a Deus. Não seja motivo de escândalo nem para os gentios, nem para os judeus e nem para a igreja de Deus. Buscai fazer com que todos encontrem a paz. Não seja motivo de escândalo. Eu preciso medir-me, olhar como é que eu estou fazendo o meu melhor. Eu me lembro de uma menina também dessa cidade chamada Lívia, filha de um dono de um garagista. A irmã dela é a Bia, minha filha espiritual. A Lívia também, lá atrás, Deus me usou muito assim para elas. Eu me lembro que a Lívia, a história dela é bonita, tá? Namoro, mudança, conversão. A Lívia pegou um gosto tão grande pelas coisas de Deus, que quando... Aí depois o processo do namoro, vou dar um salto. Quando estava confeccionando, mandou confeccionar os convites de casamento. Confeccionou os convites de casamento. E era ansiosa que chegasse, né? Porque eram os convites para mandar para os convidados. Eu não esqueço disso. E quando os convites chegou, ela e a mãe dela, na casa dela, foi abrir a caixa dos convites para ver os convites, para começar a distribuir. Ela pegou um convite, fechou a caixa e disse: mãe, depois eu volto. Foi lá na igreja, pediu para o padre: padre, por favor, põe esse convite dentro do sacrário. Isso me emociona. O primeiro convidado para o meu casamento. Meu primeiro convidado, padre, é Jesus. Então, meu primeiro convite eu quero para ele. O padre se emocionou lá na paróquia Sagrado Coração de Jesus e colocou o convite dela dentro do sacrário. E esse comentário chegou até o bispo. Ela quis dar o melhor para o melhor, o primeiro, para a vida dela. Hoje é sabido por mim que está em Londrina, morando lá. Mas veja como isto é lindo, uma atitude de gratidão e de louvor. Qual tem sido a nossa atitude de gratidão? Maria fez para agradar o Senhor uma atitude de gratidão, deu o seu melhor de maior valor. Você agradece? Nós agradecemos a Deus pelo ar que você respira? O feijão, a banana, a laranja, a manga, a linguiça, o ovo que você come, a roupa, a água do teu banho, a escova de dente, cabelo, pelo que você é, o seu corpo, a sua vida, os seus órgãos internos e externos, as suas células, as suas medulas. Agradece ao Senhor por isso. Temos gratidão pelo dom da vida. Observar com muito carinho isso e ver como o Senhor, Ele faz e quer o melhor de nós. Quarta ação e lição. Maria fez para a pessoa certa. Maria fez para a pessoa certa. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas com pessoas erradas.
Às vezes deixamos de fazer por quem realmente está ali, mendigando à beira do caminho, como aquele samaritano, como aquele que estava lá e na beira do caminho caído. Quantos estão caídos? Quantos precisam de um sorriso, de um abraço, de um conselho, de uma conversa, de uma atenção, de 10 centavos, de um copo d'água, de uma camisa, de uma meia, de uma sandália? O que Jesus diz em Mateus 25, Mateus 25, de 34 a 40, diz assim, atenção: então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que vos é preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste o que comer, tive sede e me deste de beber, era peregrino e me recolheste, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te colhemos e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão? Respondeu: em verdade vos declaro, todas as vezes que fizerdes isto a um dos meus irmãos pequeninos, é a mim que está fazendo. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. Como estamos fazendo e para quem estamos fazendo e de que maneira estamos fazendo? Qual é o perfume e de que forma nós estamos dando esse melhor perfume? Somos bons para pregar, bons para orar, para tocar, para cantar, para limpar a igreja, para isto e para aquilo, para fazer isto, aquilo e aquilo outro. Somos bons para tudo isso? Muitas vezes temos a capacidade de lembrar de pessoas que nos fez o bem. Aquele que nos ajudou, que nos fez o bem, que nos abraçou, que nos acolheu, que esteve conosco. E que foi fonte, que foi luz para nós, e que foi um abraço, que foi um ombro, que foi uma ajuda. Como que nós estamos alegrando e agradando o Senhor? Quinta lição, quinta ação e lição. Veja o versículo 8. Que diz o versículo 8 de Marcos 14. Ouça. Ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. Embalsamou-me e antecipou-me o corpo para a sepultura. Ela fez o que pôde. A pergunta: nós estamos fazendo o que nós podemos? Ou estamos achando desculpa e empecilho para fazer aquilo que é o correto, o que é de Deus? Qual perfume nós estamos dando? Quero fechar com a chave de ouro essa palavra de hoje com você. Presta atenção nisso. Ela fez o que pôde. E é interessante que na época de Jesus, as mulheres, muitas delas, eram as que mantinham a missão com doações. Era que a maioria do que estava caminhando, que seguiam, era mais mulher do que homem. E não é difícil hoje, vai na igreja. De cada 30 mulheres, um homem. A sensibilidade feminina comove o coração de Deus. A sensibilidade do coração de uma mãe. A sensibilidade da mulher comove o coração do Altíssimo, que é a capacidade de perdão, de sofrer a dor, de chorar,
no silêncio, de suportar injúrias, machucaduras. Uma força excomunal. Mulher aquela que ao mesmo tempo que faz o almoço, lava a roupa, passa a roupa, ao mesmo tempo cuida do neném, ao mesmo tempo fala com a mulher que fala no telefone, faz 10, o homem não faz um. A sensibilidade de seguir, a sensibilidade da mulher na igreja se comover quando ouve falar de Deus, a sua sensibilidade feminina. Todos fugiram quando Jesus na cruz, sumiam todos, mas lá na cruz quem estava diante, junto com a mãe de Jesus, Maria, as mulheres, tinha um lá com ela, João. Cadê os demais? Mas as mulheres estavam lá. As mulheres têm essa capacidade de se comover com a dor. Porque o orgulho, muitas vezes, nesses casos, está em segundo plano. Toda mulher tem dentro de si essa sensibilidade de Deus. Ficaram com Jesus olhando, imagina. E hoje como nós fazemos? As mulheres foram elas que foram para a sepultura e lá não estava mais Jesus. Não foi os homens, não foram os discípulos, foram as mulheres que foram na sepultura e lá quem encontrou com ela foi o anjo. Ele não está mais aqui, ressuscitou. O anjo falou com elas. E foi elas que foi falar para eles, olha, Jesus ressuscitou. Eles não acreditaram. Foram conferir ainda. As mulheres anunciam, não tem medo? Não é diferente porque a Bíblia começa a narrar esse exemplo de Maria. Por isso você tem que olhar como é que você está fazendo. Como é que você está fazendo? Porque o anjo que foi determinado para ir ao seu encontro, para auxiliar você, como diz Êxodo 23:20. Vou enviar meu anjo adiante de ti para te conduzir ao lugar que eu te preparei. Está de sobreaviso na tua presença. Ouça o que ele te diz, não lhe resista, pois ele não perdoaria a sua falta. Mas se obedecerdes pontualmente e fizer de tudo o que eu vos disser, sereis inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários, porque o meu anjo marchará adiante de ti. Benditas mulheres que tomou posse disso, como Maria, quando o anjo disse: darás à luz aquele que serás o Salvador. Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a vossa palavra. Querido e querida, Maria, aquela lá, irmã de Lázaro, irmã do leproso, do ex, chamado o leproso, ela deu o melhor, ela teve uma renúncia, ela fez o seu melhor. Precisamos voltar para dentro dessas realidades. Ela fez antes do tempo. Ela foi fazer para Jesus antes do tempo. Olha, eu fico às vezes triste. Eu já vi uma situação de um pai procurar, ele tinha 6 filhos. Ele precisava fazer um exame longe da cidade onde ele estava, na capital. E aí, ele foi nos filhos, porque ele precisava, era tipo R$70, que cada um arrumasse para ele poder ficar lá numa pensão, fazer os exames que ele estava bem de saúde e voltar. Em todas as casas que ele estava, que ele foi. Todos, o que ele ouve: pai, hoje eu não tenho. Não tenho. Ele, sem reclamar, voltou para casa. Dentro do seu sacrifício, esperou um tempo para conseguir, e demorou. Ele conseguiu fazer os exames, mas já, a enfermidade já avançada. Ele faleceu. Mas no velório, cada um quis dar uma coroa das mais caras. E o preço mais barato era R$60. Tinham lá 6 coroas, das mais bonitas.
Naquele dia o dinheiro apareceu. Já era tarde. Não precisava mais. Não tinha por que levar. Se não pode dar uma flor para o vivo, para que dar flor para morto? Ele não sente cheiro? Ou põe a flor para não ver o cheiro do defunto, que cheira mal? Para que encher lá o velório, o caixão, cemitério de rosa? Se quando estava vivo não dava nem um beijo, nem uma margaridinha. De nada vale as rosas. É um nada. Só está tirando a beleza de jardins e de pé de flores. Mas quando tu passa diante de um pé de flor e pega uma rosa e leva para alguém que você, um amigo, uma amiga, o esposo ou a esposa, um conhecido, você leva uma rosa, essa rosa vale. Junto com ela vai o teu carinho, a tua palavra, o teu afago, o teu abraço. Essa rosa valeu. Tem um valor enorme. Maria deu o melhor. O que era de muito valor, palpável, diante do maior tesouro que estava diante dela, visível. Ela fez antes. Ela derramou o nardo, aquele perfume raro, sobre Jesus, antes dele ir para a cruz. Não deixa para depois. Para quê? Desculpe. Perdão. Ajuda. Conselho, uma ligação. Um bom dia, uma boa tarde. Saudade. Estou com saudade, etc. Uma ajuda a alguém que está precisando. Hoje, amanhã pode ser tarde. E aí não tem como mais pedir perdão. Não tem como mais levar ajuda. E aí só fica o que fica é remorso. E costumo dizer que muitos que choram em velório, a maioria desse choro é remorso. Porque ali naquele momento vem as lembranças. Puxa, eu podia ter falado. Nossa, eu vi o mês passado. Nossa, eu tive com ele, eu tive com ela. Eu podia. Não pode mais. A Bíblia diz isso. Querido e querido, observe isso. Vamos fechar a sexta lição? Para fecharmos com chave de ouro. Que perfume nós estamos dando para Jesus? Vamos ler o versículo 9, que é o último versículo desta passagem. Em verdade, diz Jesus, em verdade vos digo, onde quer que eu for pregado em todo o mundo, o evangelho será contado para a memória o que ela fez. Veja, olha o que Jesus falou para todos os discípulos que estavam lá com ele. Aonde eu for pregado o meu nome, o meu evangelho por todo o mundo, vai ser preciso ser falado o que Maria fez em mim. Hoje, agora, 18 horas e 23 minutos, Jesus está dizendo o que ele recebeu de Maria. E ele está pedindo. O que é que você está dando para mim? E como é que você está fazendo? Como é que você tem orado? Tem murmurado? Ou é sua fé, prazer, gosto pela palavra? Quais são os seus medos? Injúria, suas autoacusação, sentimento de culpa, para quê? Ah, mas Deus abomina o pecado, é claro, mas Ele ama o pecador. Deus te ama. Te ama. Hoje, fazer o melhor. Fazer o melhor. Aonde for pregado por toda a eternidade, será lembrado o que Maria fez. Por isso eu quis caminhar com você. Maria fez algo que ficou para a eternidade. Você marcou a vida e tem marcado a vida de alguém com a sua presença, pelo aquilo que você fez para a pessoa liga para você e diz, oi, como é que estou com saudade? Ou a rede social, você só vê a foto da pessoa, mas jamais te cumprimenta. Para agradecer, para falar um bom dia, uma boa tarde. Para dizer a você que está com saudade, que você é importante. E para dizer um dia, olha, eu jamais esqueço de você. E com alegria trago você no meu coração, na minha mente.
Veja, Maria fez para a eternidade. Jesus diz no versículo 9: você tem marcado para a eternidade o que você faz para alguém, o que você tem feito para Deus, e como fazer dentro desta reflexão, passo a passo, das ações e lição. Querido e querida, como é que nós estamos nos colocando, meu Deus, diante de Jesus? Que mergulhe o Senhor construir a nossa casa tijolo, tijolinho por tijolinho, um alicerce de verdade, dar o melhor. Certa vez, uma cidade no Nordeste, um padre chegou em missão e não tinha igreja, e ele, missionário, ele quis construir uma igrejinha, porque ele estava morando numa tapera praticamente. Precisava construir a igreja para aquela comunidade que estava ali, e tinha fazendeiros, tinha muitas pessoas, ele queria construir a igreja. Ele pediu ajuda e de repente começou a vir ajuda de todo lado, caminhões de cimento, caminhão de tijolo, caminhão de madeira, caminhão não sei o que, e cada um queria dar, e cada um queria dar o melhor, e ali morava uma mãe e um filho. E ela olhou, ela passava dificuldade, estava passando dificuldade, ela não tinha para dar. E ela via todo mundo dando e doando e doando e doando e dando o seu melhor, e ela olhava, e nós, meu filho? E ela chorava. Ela olhou lá para uma caixa e lá tinha um martelo e uma cavadeirinha. Ela olhou e olhou para a casa dela. Foi lá com o martelo, o filho, que é isso, mãe? Ela arrancou 2 tijolos da parede da casa dela. Embrulhou num jornal, embrulhou e foi quietinha para a igreja. Chegou lá e disse: padre, contou a situação, chorando. E eu fiz isso e está aqui. O que eu posso fazer? O padre, comovido, pegou aquilo, abençoou ela e guardou aqueles 2 tijolos. Quando terminou a igreja, precisava fazer o sacrário. Ele chamou o pessoal e disse: o sacrário eu quero aqui. Ok, padre. Mas esses 2 tijolos eu quero que fiquem na frente do sacrário. Esses 2, não me pergunte por quê, fiquem na frente do sacrário. Jesus não falou? Aquela mulher que só tinha aquele moedinha, que ela tinha dado o melhor porque ela deu com o coração? Ela deu o que tinha, ela deu o que ela tinha. Maria deu o que ela tinha de mais valor. Querido e querida, se não é para dar com prazer e com gosto e com verdade, a aparência não conta. Não conta. Não fique preocupado com o que falam, como te medem, como te olham. Faça do teu jeito, com prazer, com gosto, mas faça com a tua simplicidade, mas faça com verdade. Muitos bons para cantar, para tocar, para pregar, para orar e para isso e para aquilo, mas são muitos ruins para amar, bons para julgar, para tirar pedras, bons para fofoca, para emprestar ouvido como lata de lixo. Dar o seu melhor. Dar o seu melhor. Em Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: e o anjo veio à igreja de Sardes, as 7 igrejas. O anjo veio à igreja de Sardes e diz: eis que te digo, és considerado vivo, mas estás morto. Por que o anjo disse à igreja de Sardes? A igreja de Sardes era uma igreja linda, bem ornada. Imagina aquela igreja linda, maravilhosa, dentro daquele templo, cheias de cristãos, vazios de Deus. Vazios. Estavam ali o corpo, mas o coração estava lá fora, no mundo, com seu orgulho, com seus ranços, com sua raiva, com seus ódios,
com seus julgamentos, com as suas mesquinhez, com a sua ganância do ter e do ser e do poder. És considerado vivo, mas estás morto. Aí ele diz, quem tem ouvido, lá no versículo Apocalipse 3, versículo 6, ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em versículo 13, do capítulo 3, versículo 13, ele repete, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, na mesma passagem. Lá no versículo 22, ele diz, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Em Apocalipse 2, versículo 7, 2:11, 2:17 e 2:29, diz o anjo, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por isso que eu quis vir com você meditar isso. Hoje. Religiosidade sem espiritualidade não é nada. Não tem valor. Não vai e não chega a lugar nenhum. Quais os valores do que temos que estamos dando para Jesus? E como é que nós estamos dando? Imagina quando ela quebrou aquele vaso que era raríssimo e aquele produto daquele vaso que custava uma fortuna, que derramou sobre Jesus e foi lavar os pés dele. Enquanto enxugava o olhar dela para ele, qual era a oração de Maria? Será que as lágrimas que vinham nela de emoção, de saber que estava diante do Senhor da vida dela? O prazer de receber Jesus, de fazer o melhor naquele dia, naquela hora. Fechou os ouvidos para aqueles que tanto criticavam ela. Fechou o coração para não acolher nada do que ouvia, do que passava. Ela fechou. Focou em Jesus, porque ela sabia que se olhasse para muitos, eles iam fazer, não faça isso. Não, é muito caro. Não. Às vezes medimos para ajudar alguém. E Jesus diz, tudo o que fizerdes a um dos meus pequeninos, é a mim que faz. Maria deve ter chorado aos pés do Senhor, porque passava por grandes provas, tinha sonhos. Tinha seus sonhos também. Mas ela sabia que o prazer de ter o Senhor em Betânia, na casa dela, chamada Betânia, Bet, casa, Tânia, tristeza, a casa da tristeza. Talvez sua casa tenha sido assim muitas vezes. Amargura, opressão, medo, preocupação. Jesus entende. Ele não estava lá na casa do leproso? Ele veio para os enfermos, disse ele, não para os sãos. Qual a enfermidade que te pega? Qual a enfermidade da tua alma? O que é que machuca? O que é que dói? O que é que te preocupa? O que é que rodeia? O que é que te oprime? O que muitas vezes você sabe, por mais que você disse, eu amo o Senhor, eu tenho fé, eu oro, eu tenho minhas orações diárias, eu faço isso, eu faço aquilo, mas apesar de tudo isso, ainda tenho meus temores. Quais são os seus temores? Jesus está na sua casa. Tome posse. Estou dizendo porque eu creio. Jesus está na sua casa. Senhor, lá fora tem o vírus. Eu já te imunizei na fé. Tens fé? Você crê? O Evangelho de São Marcos 15:16 vai dizer isso. Nenhum veneno vai fazer mal para aquele que crê. Você crê? Jesus está aí. Procure-o. Você vai achar. Dentro da tua casa. Digo com todas as palavras de minha alma,
Se você procurar, você vai achar. Dentro da tua casa. Ah, Jesus, vem neste momento ouvir a minha oração. Ouve, Senhor, diante das minhas misérias, da minha pequenez. Muitas vezes, Senhor, eu sou assim, tão fraco, medíocre. Muitas vezes, Senhor, me vejo me privando, Senhor, buscando obstáculos. Senhor, ouve a voz de minha alma. Ouve, Senhor, pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo e aqueles que vão ouvir depois e que vão compartilhar, Senhor. Vão compartilhar para que chegue a muitos, Senhor, essa palavra de bênção. Vão compartilhar essa live. Jesus, o Senhor está na casa deles. Senhor, visite o quarto. Eu peço, Senhor, que passeie nos quartos, na cama. Coloque tuas mãos e abençoe o travesseiro, Senhor. Ali onde encosta a cabeça, a cama. Abençoe o quarto, Senhor, onde é o descanso. Eu quero, Senhor, que o Senhor sopra o teu Santo Espírito, o bálsamo do perfume que foi te dado, que tu és chamado o lírio dos vales, Senhor, a rosa de Saron. Sopra, Senhor, neste quarto, a harmonia, da alegria e da paz. Que tenham eles sempre um bom sono, Senhor. E que se algum quarto tiver algum enfermo, Senhor, e se algum quarto, Senhor, onde chegar essa palavra, essa live, tiver algum enfermo, Senhor, sopre a tua misericórdia, Senhor. Toque, Senhor. Toque, Senhor, com o teu amor. Tu, Senhor, é o amor. Por primícia, tu és o amor por excelência. Toque, Senhor. Seja qual for a enfermidade, Senhor, se é na alma, Senhor, ou se for na carne. Toque, Senhor, profundamente. Meu Deus. Visite, Senhor, a cozinha. Lá onde estão os alimentos, Senhor, a geladeira. Senhor, passeia. Lá, Senhor, onde estão os mantimentos, aquilo que comprou, Senhor, para o alimento. A mesa, Senhor, o fogão. Sim, Senhor. Esta mesa, Senhor, que muitas vezes tem sido motivo até de discussão, até de contradição de palavras, de tristezas, de preocupação, Senhor. Onde o teu pão é servido, Senhor, para alimentar o corpo dos teus filhos, de cada um de nós, para que o nosso corpo esteja forte, pronto para glorificar o teu nome. Visita essa cozinha, Senhor, sopra o teu Espírito, Senhor. Visita, Senhor, a sala. Como já passou pelos quartos, Senhor, a cozinha, a sala, Senhor. Visita. Ah, Senhor, esse aparelho de TV tem tomado, Senhor, a tua voz, a tua presença. Tem tirado muitas vezes, Senhor, a primícia da tua verdade. Ó Jesus, perdão. Tu estás procurando o lugar onde está a tua palavra, Senhor. Ah, Jesus, tem de piedade. Tem de piedade, Senhor, de tantas machucaduras, de palavras que doeu mais do que um tapa. Tem de piedade, Jesus. Tem de misericórdia, Senhor. Senhor, peço agora que os teus anjos, Jesus, fiquem em cada janela, porta, que unja, Senhor, com o teu sangue, pelo sinal sagrado da Santa Cruz.
Que nada de mal adentre sobre esta casa, Senhor. Limpe, Senhor, de tudo aquilo que é mal. Afaste, Senhor, toda e qualquer força, Senhor, contrária ao teu coração, à tua vontade, aos teus anseios. Coloca os teus anjos, Senhor, que acampe, que cuide, Senhor, dos pais, dos filhos, genros, noras, que cuide dos amigos, parentes, de todos os laços sanguíneos, Senhor. Que os seus anjos, Senhor, sejam o advogado de cada um deles, em cada causa, em cada situação, Senhor. Que essas casas, Senhor, possa dar para Ti o melhor, Senhor. E todos os valores, Senhor, natural dentro desta casa, Senhor, sejam nada, Senhor, diante do sobrenatural da Tua presença, da força do Teu Santo Espírito. Seremos, Senhor, eu quero, assim para os meus irmãos e irmãs, o melhor, Senhor. O melhor. Restaura-nos, Senhor. Renova, Senhor. Renova o nosso ser. Mandai o Teu Santo Espírito em efusão e em profusão, Senhor, para que possamos entender, compreender, para que possamos entregar e dar para Ti o melhor, como Maria fez. Que possamos, Senhor, renunciar, que possamos fazer um sacrifício de amor e de entrega. Que possamos fechar os ouvidos, que possamos olhar somente, Senhor, a Ti, com o olhar da fé, como Maria fez. Jesus, força de nossa alma, luz do nosso caminho, bálsamo que acalma o nosso interior. Cura, Jesus, e liberta-nos. Liberta-nos, Senhor, pelo Teu precioso sangue, pelo poder das Tuas mãos. Liberta-nos, Senhor, de toda e qualquer espécie de egoísmo, de maledicência, de palavras injuriosas, de sentimentos ruins, de falta de perdão, de amor, de falta de caridade, de doação, de falta de diálogo, de entrega. Perdoa-nos, Senhor, e libertando-nos, Senhor, pelo poder das Tuas mãos, e abençoe a nossa casa, como abençoou a casa de Maria. Abençoa, Senhor, iluminando-nos e realizando em nós a Tua obra de misericórdia. Estendei, Senhor, a vossa mão e soprai, Senhor, o Teu Santo Espírito, para que possamos gozar, Senhor, da plenitude da Tua paz, do Teu carinho. Bendito é o Seu nome, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta irmã agora, Senhor, e por esse irmão, que na Tua presença, Senhor, se entrega, mesmo com todas as debilidades e fraquezas, chama o Teu nome. Ó Emanuel, Deus conosco, Jesus, Filho de Maria. Tu que estás diante do Pai, junto ao Pai, envia sobre nós a Tua graça, a Tua força, o Teu poder, a Tua misericórdia, a cura, a libertação. Envia sobre nós, Senhor, a restauração. Liberta, Senhor, de tudo aquilo que é ruim, seja no sangue, Senhor, seja nos ossos, aonde for o órgão, célula, ou até mesmo nas medulas, Senhor. Sopra o Teu Santo Espírito, Jesus, porque queremos dar para Ti o melhor, somente o melhor, Senhor. Cura, Jesus, agora. Cura, Senhor. Liberta, Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Amém, Jesus. Graças e louvores sejam dados neste a todo momento, o Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor livre a nossa casa de todo o perigo e de todo o mal. Que o Senhor nos dê a paz, a alegria. Que o Senhor derrame sobre nós a luz do entendimento e da sabedoria. Que o Senhor nos enche o nosso coração de entendimento e de paciência e de alegria. Que o Senhor provém sobre a nossa casa todas as necessidades das nossas vidas. Neste momento, clamo e peço que o Senhor nos abençoe, a mim, a ti e todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe. Um beijo.